Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Fala o seu nome para mim. Jonas. Como é que você chama? Jonas. Estão aprendendo. Eu queria falar com vocês sobre outro aspecto da missão. O grupo de oração, que é nossa principal missão como Renovação Carismática. Quando a Renovação Carismática começou a se organizar na igreja e começou a aparecer na igreja, ela foi confundida com um movimento de grupos de oração. E o grupo de oração teve uma evolução dentro da Renovação Carismática para o momento que ele se encontra agora. A Renovação Carismática, quando surgiu e veio para o Brasil com o padre Haroldo Ram, isso aí na década de 70, o primeiro momento de derramamento do Espírito Santo que nós tivemos conhecimento aqui no Brasil, embora tivesse acontecido em vários lugares do mundo, foi em Duquesne, em 67, 68, em 69, padre Haroldo tomou conhecimento dessa experiência. Em 70, ele trouxe para o Brasil o que ele chamava de cursos do Espírito Santo. Logo depois, o padre Eduardo foi aos Estados Unidos também e entrou em contato com a experiência de renovação carismática que estava acontecendo lá. E também nessa época de 70, 71, o padre Eduardo começou também a trabalhar com o que eles chamavam de cursos do Espírito Santo. O padre Haroldo imaginou que os cursos do Espírito Santo fossem uma continuidade para o TLC, que era o treinamento de líderes cristãos, um movimento de juventude muito forte no Brasil. E o padre Haroldo percebia que não existia uma continuidade naquele TLC e imaginava colocar após o TLC para os líderes do TLC, das comunidades jovens que existiam naquela época, um curso chamado Curso do Espírito Santo, que está fundamentado na oração do batismo no Espírito Santo e tudo mais, como ele tinha visto nos moldes nos Estados Unidos entre os universitários. Aí começou a renovação carismática no Brasil. Então os primeiros grupos de oração que existiram no Brasil eram grupos pequenos, 15 pessoas, 12, 10, não ultrapassava 20 pessoas, de pessoas que já tinham passado por um curso de conversão, já tinham sido evangelizados e precisavam de um apoio de espiritualidade, que não existia uma espiritualidade ainda nesses grupos. Então essas pessoas, vindas do cursinho de cristandade, do TLC, do encontro de juventude, dos movimentos católicos leigos que existiam naquela época, se reuniam em casas, normalmente, para louvar a Deus, partilhar a palavra e experimentar o batismo do Espírito Santo e os carismas. Com o passar do tempo, esses grupos foram se multiplicando. O curso do Espírito Santo começou a ser chamado de experiência de oração. E as pessoas começavam a ir para a experiência de oração e formavam pequenos grupos. Em 1977, 78, foi publicado um documento muito importante para a igreja, chamado Evangelho Nunciandi, a evangelização do mundo contemporâneo, o Papa Paulo VI. E por influência desse documento, e sobre o documento Evangelho Nunciandi, eu sempre falo que se eu tivesse o poder de acrescentar alguma coisa na Bíblia, eu não tenho, nós não temos, mas se eu pudesse acrescentar alguma coisa na Bíblia, o que eu acrescentaria seria Evangelho Nunciandi. É um documento extraordinário, um documento, aquilo é uma palavra de Deus realmente para a igreja, né, do Papa Paulo VI. E o documento Evangelho Nunciandi falava sobre a evangelização. A essência da igreja é evangelizar. A igreja deve evangelizar. Em um dos capítulos da Evangelho Nunciandi fala que a evangelização é a pregação da palavra de Deus pela potência da palavra de Deus, pela força, pelo poder da palavra de Deus. E aquilo entrou na renovação carismática como uma luva, porque a pregação da palavra é diferente do ensino religioso. O padre Raniero Cantalamessa fala isso muito bem. Ele fala que existe uma diferença muito grande em você falar com o Espírito Santo e você falar a partir do Espírito Santo. Existe uma diferença muito grande,
quando você prega no poder do Espírito e quando você prega com a inteligência e a sabedoria. Isso não quer dizer que nós vamos desprezar toda a tradição e toda a teologia da igreja, mas não, é potencializar a tradição e a teologia da igreja através da potência do Espírito Santo que se manifesta na proclamação do Evangelho. Então aquilo vinha muito próprio dentro da renovação carismática, porque não existe evangelização sem Espírito Santo. Não existe. E a evangelização é fundamentalmente a pregação de Jesus Cristo, a pregação do Cristo. Isso é a evangelização fundamentalmente. A sacramentalização vem depois da evangelização. São Paulo coloca muito claro isso nas suas cartas, quando ele fala lá nos Coríntios: eu fui enviado a pregar e não batizar. Enviado para pregar e não batizar. O batismo é consequência da pregação, como nós vemos no próprio Atos dos Apóstolos. Pedro prega e o povo pede o batismo após a pregação. Na casa de Cornélio, Pedro prega, o Espírito é dado e depois são batizados após a pregação. Então, quando começamos a entender que o Espírito Santo, na visão de São Lucas principalmente, é o Espírito da profecia, é o Espírito que é dado para a pregação, e que a pregação é no Espírito, no poder do Espírito, e é essa que converte, a renovação começou a entender o seu papel dentro da igreja, porque nós começamos uma linha de evangelização, começamos a assumir essa evangelização poderosa no Espírito Santo. Portanto, esse documento trouxe um alento e um direcionamento para a renovação carismática. E aí os grupos de oração começaram a mudar. Começaram a não ser mais grupos pequenos, mas começaram a ser grupos grandes. E começamos a juntar massa. Começamos a fazer grandes movimentos de evangelização. E é o modelo que nós temos hoje. Grupos de oração grandes, que têm como base a evangelização para o batismo no Espírito Santo. Essa foi a evolução dos grupos de oração. Eu me lembro, quando nós começamos a renovação carismática na minha cidade, uma cidade pequena, eu moro lá no sul de Minas, eu sou mineiro, de Minas Gerais, graças a Deus, né? Ninguém percebeu ainda que eu sou mineiro, né? Nós os mineiros ainda vamos dominar o mundo, se o Itamar Franco deixar, né? Uai, tá vendo? Isso é brincadeira, né? Na minha cidade é uma cidade pequena, nós somos 80 mil habitantes, e começamos um grupo de oração na casa do Felipe Aquino, que morava em Itajubá naquela época. Ele era professor da faculdade lá. Hoje ele mora em Lorena. Vocês conhecem bem o professor Felipe, né? Nós começamos juntos, e aí o grupo de oração era na casa dele. Da casa dele foi para uma igreja, contei para vocês, né? Da casa dele, que era de 20 pessoas, começou a ficar muita gente. Nós falamos: vamos para a igreja São Benedito, da Nossa Senhora Aparecida, que ali cabe mais ou menos umas 300 pessoas, e aí temos folga, porque éramos umas 100 que já estavam reunidos na garagem do Felipe. Aí quando nós fomos para a igreja, tinha 300 pessoas, na terça-feira seguinte. Aí na outra terça-feira, tinha mais de 300 pessoas, não cabia mais na igreja. 2 meses depois, não cabia mais dentro da igreja. Nós falamos: vamos dividir esse grupo em 2, um na terça-feira e um na quinta-feira, porque assim fica um grupo com 300 pessoas e o outro com 300 pessoas. Aí dividimos o grupo no meio e ficaram 2 de 600. É interessante esse negócio de Deus, né? Você divide, mantém. Eu não entendo essas contas da matemática divina, não, mas é assim mesmo, né? E eu me lembro da multiplicidade. E aquele grupo pequeno que se reunia toda terça-feira para revezar, para louvar, para partilhar o Evangelho, se tornou o núcleo do grupo de oração maior. Continuava se reunindo para louvar, partilhar, que era formado por pessoas mais amadurecidas, continuava reunindo, rezando para a missão do grupo de oração da terça-feira. Aí surgiu esse modelo de núcleo de serviço do grupo de oração e grupo de oração, ou assembleia de oração, ou grupão aberto. Essa foi a evolução do grupo de oração na renovação. Lá em Itajubá hoje nós temos 36 grupos de oração na nossa cidade, uma média de 200, 250 participantes por grupo de oração, mais ou menos. Temos uma boa assembleia de liderança, nós temos uns 1000 servos engajados na renovação carismática, temos uma casa de formação
que dá formação constante de segunda a segunda, cedo à tarde à noite, com atendimentos, mas começou lá, na casa do Felipe, com poucas pessoas, e os grupos foram se espalhando. E aí nós chegamos a esse momento dos grupos de oração da Renovação Carismática. Quando a Ofensiva Nacional começou a ser organizada, um dos objetivos fundamentais da Ofensiva Nacional era o grupo de oração. Continua sendo. A Ofensiva Nacional toda foi dimensionada para atingir os grupos de oração. Porque a renovação carismática acontece principalmente, prioritariamente, no grupo de oração. Esse é o nosso principal serviço para a igreja de evangelização, é o grupo de oração. Portanto, o rosto da renovação carismática, de uma diocese, de um lugar, de uma paróquia, é o grupo de oração. Não são as secretarias que devem estar a serviço do grupo de oração. Não é o núcleo de serviço que deve estar a serviço do grupo de oração. Não é o atendimento que deve estar a serviço do grupo de oração. Não é a escola Paulo Apóstolo que deve estar a serviço do grupo de oração. É o grupo de oração que é a base da renovação carismática. E por isso ele tem que ser valorizado. Tanto é verdade que uma das primeiras palavras que Deus deu à renovação carismática na época da inspiração da Ofensiva Nacional foi pedir, exortar e até mesmo exigir que os líderes da renovação carismática voltassem para os grupos de oração. Porque tem muito líder, tem muito servo de renovação carismática que teoriza a respeito de grupo de oração, mas não vai a grupo de oração. Não vai, porque acha que já passou do estágio do grupo de oração. Não tem esse negócio de passar do estágio do grupo de oração. O grupo de oração é o que permanece na renovação carismática. Se você é coordenador de alguma secretaria, de algum serviço, de algum ministério, de algum núcleo de serviço, de alguma coisa na renovação, e não tem um grupo de oração, e não participa de um grupo de oração, você está equivocado na sua direção de renovação carismática. Tem que voltar para lá. Ah, mas é lá mesmo que começa a renovação, e é lá que os líderes devem estar engajados, porque lá é o nosso principal serviço. Portanto, o grupo de oração é fundamental para a renovação carismática. Nós temos que ter uma visão muito clara a respeito do que é o grupo, como funciona, quais são os seus serviços, qual é o papel das lideranças dentro do grupo de oração. Porque é o nosso principal rosto, é o nosso principal serviço. Hoje em dia nós temos no Brasil aproximadamente 60 mil grupos de oração. 60 mil grupos de oração. Isso é grupo de oração para mirréis. Nossa Senhora, é muita coisa. Nós atingimos isso, 60 mil grupos de oração que a gente tem mais ou menos conhecimento. Fora aqueles que a gente não sabe, né? Que tem um monte por aí, né? Fora aqueles que ainda não entraram em contato com as secretarias ou com as coordenações e que existem e que estão por aí. Nós temos grupo de oração dentro de reservas indígenas, temos grupo de oração dentro de penitenciárias, temos grupo de oração dentro dos poderes públicos. Nós temos grupo de oração em tudo quanto é lugar. 60 mil grupos de oração, que é o principal serviço da renovação. Então o que é o grupo de oração? Para a gente entender o grupo de oração, a gente pode apanhar o Atos dos Apóstolos, capítulo 2. O Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Quando São Lucas escreveu o Atos dos Apóstolos, ele escreveu a partir da experiência de Pentecostes. E antes do Espírito Santo se tornar uma doutrina na igreja, uma teologia formada na igreja, o Espírito Santo era uma experiência. Uma experiência. São Pedro fala, inclusive, quando foi levado lá diante do Sinédrio, quando Gamaliel falou que eles não deveriam fazer nada, porque se fosse Deus permanecia, se não fosse Deus desaparecia. São Pedro fala, nós não podemos deixar de falar aquilo que nós vimos, que nós e o Espírito Santo somos testemunhas. Nós e o Espírito Santo. O Espírito Santo era algo assim, do cotidiano da vida dos apóstolos, da experiência natural da comunidade primitiva. Portanto, quando São Lucas escreveu, e São Lucas tem a visão do Espírito Santo como o Espírito da profecia, o Espírito da palavra, o Espírito que torna a palavra viva. E isso é muito bonito, né? Porque o Espírito Santo
que torna a palavra de Deus gente, não foi? É o Espírito Santo que faz com que o Verbo se encarne. É o Espírito Santo que nos dá Jesus Cristo no seio da Virgem Maria. Por isso o Espírito Santo é o Espírito que faz a palavra se encarnar. Por isso não existe evangelização sem a ação do Espírito Santo. Porque só existe uma verdadeira evangelização quando o Evangelho é encarnado. E só pode se encarnar com a ação do Espírito Santo. Por isso não existe evangelização sem Espírito Santo. E São Lucas, quando escreve o Atos dos Apóstolos, além de narrar os fatos mais ou menos historicamente como aconteceram, São Lucas também procura dar um modelo de evangelização e um modelo de igreja existente ali naquela época. Por isso nós podemos tomar o Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, também como um ensino do que é um processo de evangelização, o que é uma igreja, uma célula de igreja. Nós podemos tomar, já que a evangelização é a essência da igreja, já que é o principal serviço da renovação, essa é a missão da renovação, evangelizar e formar. É a missão da igreja, evangelizar e formar. Então podemos tomar o Atos dos Apóstolos como um modelo de evangelização, um modelo de vivência de igreja. Podemos dividir o Atos 2 em 3 momentos. Um primeiro momento, do versículo 1 até o versículo 4. Um segundo momento, do versículo 5 ao versículo 41. E um terceiro momento, do versículo 42 ao versículo 47. Então nós falamos que o grupo de oração também tem 3 momentos. Tem 3 momentos o grupo de oração. O primeiro momento nós encontramos aí no capítulo 2, de 1 a 4. E diz assim o texto: quando chegou o dia de Pentecostes, eles se achavam reunidos todos juntos, e de repente veio do céu um ruído como um violento vendaval, que encheu toda a casa onde eles estavam. Então lhes apareceu algo como línguas de fogo, que se repartiam, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram repletos do Espírito Santo, e se puseram a falar outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia exprimirem-se. Aquele momento de evangelização da igreja, aquela igreja que se inaugurava naquele dia de Pentecostes, começa com o núcleo apostólico, começa com aqueles que já tinham sido formados por Jesus Cristo e que estavam na expectativa do Espírito Santo, e foram batizados no Espírito Santo e começaram a missão. O grupo de oração começa com a reunião do núcleo do grupo de oração. O núcleo do grupo de oração faz parte do grupo de oração. Faz parte. É constitutivo do grupo de oração. Por isso não existe grupo de oração de renovação carismática que não tenha núcleo do grupo de oração. E quem compõe o núcleo de oração? Todos os que estão a serviço do grupo de oração. Todos. Se o grupo de oração tem uma banda que participa do serviço do grupo de oração, a banda, do baterista ao cantor, todos no núcleo de oração, no núcleo do grupo de serviço. Se o grupo de oração tem 5 ou 6 pregadores que costumam pregar, todos estão no núcleo de oração. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Aí você pode falar assim, mas tá, os pregadores precisam de uma formação especial. Precisa, isso é outro momento. Mas não dispensa da reunião do núcleo do grupo de oração. Mas a banda tem que ensaiar, tem. Isso é outro momento. Mas não dispensa do núcleo do grupo de oração. Aí você pode falar assim para mim, mas como é que eu faço com o meu tempo? Você é empregado de quem? Você é empregado de Deus ou empregado do seu emprego? Quem é que você chama de senhor? Gente, a gente dorme muito. Sai de madrugada, da meia-noite às 6 horas da manhã, tem muito tempo. Nós vamos dormir depois da eternidade inteira? Nós dormimos muito, comemos muito, descansamos muito, distraímos muito, perdemos muito tempo na televisão. Vamos gastar o tempo com coisa que preste. Gente, nós não falamos em viver 100% o Evangelho, em buscar, entregar a nossa vida integralmente para o Evangelho? Então nós não podemos ficar pelas metades. Nós primeiro fazemos a nossa obrigação para com Deus e depois vem o resto. Não é o que está lá, buscar o reino de Deus em primeiro lugar e o resto é acréscimo? Não está lá também, amar a Deus em primeiro lugar? Então é uma questão de adequar o tempo. Mas que não dispensa do núcleo, não dispensa. Por que isso?
Olha aí, vamos voltar ao texto. Como é que começa o texto? A minha Bíblia é a tradução da Tebe. Como é que está na tradução da Ave Maria? Leiam para mim o versículo 1. Estavam todos. Tá. Não está escrito aí alguns. Está escrito aí somente os coordenadores de ministério. Aonde que estavam reunidos? Cada um no seu lugar? Todos no mesmo lugar. Já me disseram uma vez que quando Jesus Cristo voltar a segunda vez, vai encontrar a igreja reunida. Não unida, mas reunida. Isso é verdade. Gostar de reunião não sei aonde, né? Nós somos louquinhos para uma reunião, né? Mas o núcleo começa aí. O grupo de oração começa aí. Por que começa aí? Porque eles estavam reunidos todos juntos no mesmo lugar. Veio o Espírito Santo sobre eles. E o versículo 4 diz o quê? Ficaram todos repletos, todos cheios do Espírito Santo. Porque estavam todos reunidos no mesmo lugar, pedindo o Espírito Santo. E essa é a função fundamental do núcleo do grupo de oração. Reunir todos aqueles que estão no serviço do grupo de oração e pedir o batismo no Espírito Santo. Mas pedir um batismo no Espírito Santo escandaloso. Escandaloso. Vejam, como é que está descrito aí? O Espírito Santo veio como uma leve brisa que penetrou as venezianas da janela, e eles sentindo aquela brisa suave e aquele murmurar dos passarinhos. É isso que está escrito aí? Veio com o vento, com o ruído, e vamos falar assim, foi um escândalo. Foi um escândalo. Vocês imaginem a arruaça que foi, que Jerusalém escutou o barulho, tanto é que a multidão que estava em Jerusalém foi toda para frente do cenáculo. O que está acontecendo naquela casa lá? Com aquela barulheira toda. Foram para lá. E naquele tempo não tinha televisão avisando o que estava acontecendo, não tinha carro de som na rua falando o que estava acontecendo, não tinha propaganda de cartazes para falar o que estava acontecendo, não tinha nada, não tinha rádio, não tinha nada disso. Foi só o barulho do Espírito Santo lá no cenáculo que juntou toda a multidão na frente do cenáculo. Gente, se nós quisermos que os nossos grupos de oração sejam cheios de gente, nós temos que pedir o batismo no Espírito Santo no núcleo de serviço. Porque quando o núcleo de serviço for batizado no Espírito Santo verdadeiramente, o barulho vai ser tão grande que vai atrair a multidão da região onde está aquele núcleo. E não vai precisar fazer propaganda nenhuma não, porque o pessoal vai para lá. Agora, a gente vai para os núcleos de serviço de renovação carismática e gasta 90% do tempo a discutir agenda, para fazer crítica aos outros, para fazer avaliação, para fazer... Isso é necessário sim, mas isso deve ocupar 10% do tempo. E 90% do tempo é oração, é uso dos carismas, é escuta da palavra de Deus, é oração um pelos outros, é batismo no Espírito Santo. Porque é isso que atrai as pessoas, não é outra coisa. Não é outra coisa. A gente fica olhando muitas vezes aí, pegar um exemplo, o padre Marcelo Rossi, que está na mídia. Então, parece 60 mil pessoas, 40 mil pessoas reunidas lá na missa do padre Marcelo Rossi. Ora, ele é um. Eu posso citar para vocês aqui uns 40 que tem missas de cura e tal coisa, que reúne 40, 50 mil pessoas, que não estão na missa. Mas por que consegue reunir? Porque lá existe batismo no Espírito Santo. E eu falo para vocês de grupos de oração frequentes que reúnem 1.000, 1.200, 2.000 pessoas todas as semanas. Por quê? Porque lá existe batismo do Espírito Santo e as pessoas vão lá e não estão na mídia. E não existe propaganda. A propaganda quem faz é o Espírito Santo. Por quê? Porque tem um núcleo que se reúne e um núcleo que está preocupado em quê? Em ser batizado no Espírito Santo. Em pedir que o Espírito Santo venha, e venha com poder, e venha com a experiência, e faça toda essa arruaça que ele faz quando ele vem. É isso o núcleo, por isso todos têm que estar lá. Esse negócio de reunir 15 minutos antes do grupo de oração, sapecar um vinho de Espírito Santo, ou fazer a reunião do núcleo de oração só para distribuir as funções e depois ir embora, isso não funciona. Nós não somos profissionais, nós somos cristãos.
Nós somos missionários, nós somos apóstolos, nós não somos gerentes de firma, nós não somos vendedores, nós somos cristãos missionários pelo Espírito Santo. Entendem? A parte da organização, é necessária, é claro que é necessário. A própria doutrina nos ensina que a graça atua sobre a natureza, supõe a colaboração. Isso é da própria revelação. É claro que nós precisamos de uma agenda mínima, é claro que nós precisamos de uma organização de calendário, é claro que nós precisamos distinguir as funções, é claro. Mas isso não é o essencial, isso é serviço para o essencial. Para que o batismo no Espírito Santo aconteça, para que o grupo de oração seja realmente poderoso, é necessário primeiro o batismo no Espírito Santo. O resto é serviço em relação a isso. Deve existir, mas não deve sobrepor o batismo no Espírito Santo. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Não estou falando que não deve existir, mas não deve sobrepor. E muitas vezes nós fazemos de nossas reuniões de núcleo de serviço, reuniões burocráticas, profissionais, frias. E como é que nós queremos que o grupo de oração seja cheio do Espírito Santo? Não vai ser. Por quê? O Espírito Santo é dado primeiro para o núcleo, que se reúne uma vez por semana para rezar pelo batismo no Espírito Santo, para partilhar a vida de quem está no núcleo, para rezar um pelos outros, para experimentar a cura, para experimentar a profecia, para experimentar o louvor em línguas no núcleo. E quem que é o núcleo? São todos que trabalham no grupo de oração. Aí você pode falar assim para mim, tá, mas aí meu núcleo vai ficar com as 100 pessoas. E daí? Será que com 2 pessoas, 4 pessoas eu vou ter mais Espírito Santo que com 100 pessoas? O Espírito Santo é um, ele não se divide, ele é pleno em todos. Tudo é uma questão de metodologia de reunião. É todo mundo reunido, é todo mundo rezando. E se tiver que fazer algum trabalho específico, faça uma dinâmica necessária para dividir as funções, os trabalhos, isso na parte final da reunião. Mas que aqueles que trabalham no grupo de oração devem estar no núcleo, devem estar. Inclusive aqueles que estão na recepção, na porta do grupo de oração. Aí, é claro que tem que estar lá. Por quê? Porque eles vão estar cheios do Espírito Santo. Uma coisa é você estar na porta do grupo de oração, recebendo as pessoas com aquela alegria, com aquele amor. E meu irmão, que bom que você veio, Deus ama você. E ali já começa a evangelização. Do que aquelas pessoas que você vê, aqui o folhetim, daqui o folhetim, daqui o folhetim. Mas isso não é recepção. Isso não é acolhida. Mas só aquele que tem o Espírito Santo é que vai acolher com amor. Por isso você tem que estar lá no núcleo de oração, lá no núcleo de serviço, para se encher do Espírito Santo. E encher junto com a comunidade, porque aquela comunidade, aquele núcleo é que vai testemunhar no grupo de oração. Porque foi assim que aconteceu. Porque senão nós vamos ficar que nem igualzinho à seleção brasileira. São os melhores jogadores do mundo, não duvido disso. Apesar do Zagallo e do Luxemburgo, não duvido disso. Mas é uma porcaria de um time. Você tem um Denilson espetacular, mas só a bola é só para ele, porque a seleção brasileira só se ajunta na hora do jogo. Só se ajunta na hora do jogo. Não tem comunhão entre eles. Aí você junta os ministérios na hora do grupo de oração, não tem comunhão entre os ministérios. Aí cada um vai fazer o seu próprio jogo. Aí perde de goleada até da Coreia. Não é verdade? Porque muitas vezes o que nós temos nos grupos de oração é uma briga dos ministérios, das funções, etc. Por quê? Porque não existe comunhão. E quem faz a comunhão é o Espírito Santo. E para isso é necessário que estejam todos juntos no mesmo lugar, para todos ficarem cheios do Espírito Santo. Não é o que está aí? Não é o que está escrito aí no Atos dos Apóstolos? Para que a gente tem que inventar diferente? Esse é o primeiro passo do grupo de oração. E eu sempre falo que um grupo de oração é bom quando o núcleo é bom. Um grupo de oração é ruim quando o núcleo de oração é ruim. As funções, os trabalhos, as formações podem ser dadas à parte, mas rezar junto, todos que trabalham no grupo de oração, para serem cheios do Espírito Santo e essa experiência do Espírito Santo atrair as pessoas.
Aí depois, nós temos o segundo momento do grupo de oração, que nós chamamos de grupo de oração aberto, que é todos aqueles que querem participar do grupo de oração, que nós chamamos de momento querigmático do grupo de oração, que é a assembleia de oração, que é o grupo aberto. É característica da renovação carismática os grupos abertos. Existem momentos para grupos fechados, que nós chamamos de grupos de perseverança, mas o grupo de oração, por excelência, é o grupo aberto, é o grupo que congrega a todas as pessoas. E vejam que isso é verdade, porque a partir do versículo 5 do Atos 2, diz aí: em Jerusalém residiam judeus piedosos, vindos de todas as nações que estavam sob o céu. Ao rumor que se propagava, a multidão se reuniu e ficou toda confusa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Perplexos, maravilhados, diziam: como isso acontece? Todos esses que falam não são galileus? Como é que cada um de nós os ouve falar em sua própria língua? Aí diz quem estava lá: partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto, da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, da Líbia Cirenaica, os de Roma aqui residentes, os judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Ou seja, estava ali reunido naquela assembleia, convocada pelo Espírito Santo, estava ali reunida toda a população do mundo, todo mundo. Então, o grupo de oração é formado por quem? Pelos santos e pelos pecadores, pelos macumbeiros, pelos espíritas, pelos católicos, pelos protestantes, pelas prostitutas, pelos drogados, pelas beatas, pelos beatos. Eu acho gozado esse negócio. Cuidado, tem espírita no grupo de oração. Os macumbeiros estão vindo para o grupo de oração. Graças a Deus! Graças a Deus! É lá mesmo que eles têm que ir. Aonde que eles vão? Uma cidade, eu fui visitar uma cidade, e eles estavam me contando que o grupo de oração acontecia dentro de uma igreja que ficava no meio de uma praça, e a praça era muito mal frequentada. Tráfico de drogas e prostituição juvenil. E eles ficavam com medo dos drogados e com medo das prostitutas, e colocaram uma recepção de umas pessoas mais cheias de virtudes, coitados dos recepcionistas. Colocaram seguranças, os mais fortes da comunidade, para não permitir que as prostitutas entrassem dentro da igreja, e não permitir que os drogados ou os traficantes entrassem dentro da igreja durante o grupo de oração. E vieram me contar isso. E eu falei assim: não é por aí não. Não é por aí não. Vocês têm que deixar essa turma vir. Mas vocês têm que deixar essa turma vir. Troca a recepção. Tira os fortes, bota os fracos. E comece a chamar as pessoas que estão na praça para dentro do grupo de oração. Aí brigaram muito, discutiram muito. Pode acontecer assalto? Pode, e daí? E daí? Pode acontecer? Pode, e daí? Nós estamos aí para quê? Aí depois me telefonaram. E depois eu voltei lá e constatei, isso é verdade. Eles começaram, aquelas meninas que se prostituíam, quando não tinham freguês, elas iam para dentro da igreja esperar. E começaram a escutar. E começaram E hoje não tem prostituição na praça, não tem mais drogas na praça, o grupo de oração está cheio de gente, aquelas meninas, algumas se converteram. E daí? E daí? É isso que tem que acontecer. E quantos testemunhos de pessoas que eram espíritas e que se converteram, e quantos macumbeiros abandonaram a macumbaria e se converteram porque tiveram a oportunidade de entrar num grupo de oração. Porque o grupo de oração é para os partos, para os médios, elamitas, cidadãos da Capadócia, da Mesopotâmia, da Líbia, da Cirenaica, é todo mundo. Esse negócio de achar que o grupo de oração é só para os santos, só no céu, todo mundo lá vai ser santo. Aqui embaixo todo mundo é pecador. Uns mais, outros menos, mas todos são pecadores. Portanto, não existe essa distinção. Por isso que o grupo de oração deve ser um momento de batismo no Espírito Santo. O que vai converter a vida dessas pessoas? O que vai mudar a vida dessas pessoas que estão no grupo de oração, se não o batismo no Espírito Santo? O que mudou a sua vida? Não foi o batismo no Espírito Santo? Não foi? Então isso tem que ser dado aos outros.
Como é que nós queremos que o drogado abandone as drogas? Como é que nós queremos que o macumbeiro abandone a macumbaria? Como é que nós queremos? Se o batismo no Espírito Santo não é oferecido, o protestante, se nós não oferecemos o batismo no Espírito Santo, é no grupo de oração. O nosso princípio é o batismo no Espírito Santo. E nós muitas vezes transformamos o batismo no Espírito Santo no final de um processo, quando na realidade não é um final de um processo, é o começo de um processo. Por isso tem que acontecer no grupo de oração, no grupo aberto, para os partes, para os médios elamitas, para os viciados, para os macumbeiros, para os protestantes, para os espíritas, para os adúlteros, para todos. Para todos. Isso não é jogar pérola aos porcos, e nem dar coisas santas aos cães, mas é oferecer as coisas de Deus àqueles que mais precisam das coisas de Deus. Por isso o batismo no Espírito Santo é no grupo de oração. Aí é o lugar próprio dele. Você pode me falar, mas isso vai escandalizar. Gente, escândalo é o pecado, escândalo é a mentira daqueles que estão na igreja, escândalo é a conivência daqueles que são cristãos com a injustiça e o pecado que está no mundo. Isso é escândalo. Nós que deixamos a televisão ligada em casa para passar pornografia para os nossos filhos, isso é escândalo. Isso é escândalo. O resto não é não. Escândalo é a desunião dos cristãos, escândalo é a briga que nós temos dentro da igreja, escândalo é a briga que nós temos com as pastorais conosco. Isso é escândalo para o mundo. Agora, dom de línguas, batismo no Espírito Santo, santidade, isso nunca foi escândalo e nunca vai ser escândalo. Isso é necessário. Isso é necessário. Então por que escândalo no grupo de oração? É lá mesmo que deve acontecer o batismo no Espírito Santo. E de que maneira nós devemos rezar por eles, e devemos colocar as mãos nesses homens e nessas mulheres, e sem medo de contaminação, porque o que está em mim é mais do que está fora de mim. Ninguém mais pode do que isso. Não existe esse medo. E rezar mesmo por eles, e fazer com que eles tenham a experiência que nós tivemos, e a experiência que mudou a nossa vida. É isso que nós desejamos para os outros. E é lá no grupo de oração, e não é no outro lugar, não. Não tem que aguardar o seminário de vida no Espírito, porque nós não sabemos se ele vai viver até lá. Nós não sabemos. É ali no grupo de oração. É naquela hora. É na hora que o Senhor nos dá a oportunidade de levá-los a uma conversão verdadeira e uma experiência do amor de Deus. É naquela hora, e não é em outra hora. É naquela hora. Nós temos que começar a adquirir essa coragem. Agora, essa coragem é adquirida de que forma? De que forma? No núcleo de serviço. No núcleo de serviço. Se o núcleo de serviço reza, se o núcleo de serviço é cheio de Deus, se existe a experiência do fogo do céu no núcleo do grupo de oração, o grupo de oração vai ter coragem para fazer o que eu estou falando. Está lá no núcleo. Porque foi isso que aconteceu, porque Pedro, que havia negado Jesus Cristo 3 vezes, Pedro que tinha medo, aqueles outros discípulos que estavam indo para Emaús, porque estavam decepcionados, Tomé que não acreditou, e foi necessário colocar as mãos nas feridas do Senhor para acreditar, esses homens que estavam lá no cenáculo, essas mulheres que estavam lá no cenáculo, e foram capazes de sair e fazer o que tinha que ser feito. Por quê? Estavam no cenáculo e foram batizados no cenáculo. Tiveram coragem de fazer. Nós vamos ter a coragem de fazer isso nos grupos de oração, quando os nossos núcleos de serviço começarem a experimentar o batismo no Espírito Santo. Verdadeiramente experimentar o batismo no Espírito Santo. Aí o batismo no Espírito Santo vai acontecer para os partos, para os medos, para os elamitas, para os habitantes da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto, da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, da Líbia, sirenaicos de Roma, os judeus prosélitos, cretenses e árabes. Vai acontecer para todos. Porque é assim que aconteceu lá. E como é que foi o processo? A partir do versículo 14, nós começamos o processo de um grupo de oração. O que acontece num grupo de oração? O fundamental num grupo de oração, que deve levar as pessoas ao batismo do Espírito Santo, é a pregação da palavra de Deus. Porque a fé vem pelo ouvido. E só vai acontecer a fé quando houver aqueles que pregam a palavra de Deus. E quando eu falo pregar a palavra de Deus, eu estou falando em pregar no Espírito Santo. Não é um ensino religioso, mas é a pregação do Evangelho.
com a potência da palavra de Deus, a pregação no Espírito Santo. Essa é a pregação do grupo de oração, o que nós chamamos de pregação querigmática, é a pregação do Evangelho no poder do Espírito Santo. Isso é o que é a base do grupo de oração. Isso não quer dizer que a pregação é a única coisa existente no grupo de oração, não, mas ela é o centro, e os demais serviços, o canto, a oração, a intercessão, todo o resto é serviço para a palavra, para confirmar a palavra. A palavra é proclamada, e aquele que tem o dom das curas reza para a cura, para que a palavra seja confirmada. A palavra é proclamada, e o Ministério de Música canta para que a palavra seja regada e gere frutos no coração. A palavra é pregada, e aqueles que têm o dom da intercessão intercedem para que a palavra caia em bom terreno. Os serviços acontecem em função da palavra que é proclamada, no poder do Espírito Santo. E é isso que faz com que o batismo no Espírito Santo aconteça no grupo de oração. Sem disputa, harmonicamente. Por que harmonicamente? Porque todo o núcleo está no grupo, está no mesmo lugar rezando, e foi inspirado para aquele momento, e a palavra foi inspirada para aquele momento, foi preparada, foi rezada, foi discernida, foi mastigada, e quando ela vem sendo pregada, ela nasce do coração do núcleo, e por isso ela surte efeito, porque foi suscitada pelo Espírito Santo. E aí todos os demais ministérios que estão no grupo de oração, que estão lá no núcleo e são do grupo de oração, esses outros ministérios vão fazendo com que a palavra se efetive no coração daquele que escutou. E aí acontece o batismo no Espírito Santo. Sem disputa entre os ministérios. E todos que estão no núcleo estão no grupo de oração. Esse negócio de fazer com que a intercessão durante o grupo de oração esteja lá na frente do sacrário, não. O lugar da intercessão não é na frente do sacrário durante o grupo de oração, é dentro do grupo de oração. É dentro do grupo de oração. Porque é ali que vai precisar de pessoas preparadas. A intercessão para o grupo de oração é necessário, deve ser feita, deve. É um serviço que é feito num outro momento, no outro horário. E não no horário do grupo de oração. Aí você pode falar assim para mim: mas mas aí não vai ter efeito. Como que não vai ter efeito? Deus não tem tempo. Se você rezar hoje para amanhã, está valendo a mesma coisa que rezar amanhã para amanhã. Nós não rezamos pelos nossos mortos, mas já estão mortos. Nós rezamos pelos nossos mortos hoje, para que no tempo de Deus, a oração de hoje seja aplicada durante a sua vida. Não é isso que nós aprendemos? Então eu posso perfeitamente bem interceder pelo meu grupo de oração hoje, um grupo de oração que vai acontecer amanhã, que o efeito é o mesmo. O efeito é o mesmo. E as pessoas da intercessão devem estar dentro do grupo de oração. Por quê? Porque nós precisamos de pessoas carismáticas dentro do grupo de oração. Nós precisamos esquentar o grupo de oração. Nós precisamos de pessoas de escuta, de discernimento, de profecia dentro do grupo de oração, para na hora que der um piripaque em algum daqueles lá, tenham pessoas preparadas para prestar o serviço necessário. E não lá na frente do sacrário. Então é dentro do grupo de oração que essas coisas acontecem. É no horário do grupo de oração. Todos estão lá. A palavra é proclamada, como aconteceu com São Pedro. A palavra é proclamada, é anunciada. E essa palavra atinge os corações. Nós encontramos isso aí, lá no versículo 37. Com o coração abalado ao ouvirem essas palavras, eles perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: o que nós devemos fazer, irmãos? Então a palavra proclamada atinge o coração daqueles que estão no grupo de oração e suscita a fé, suscita a conversão, que são as duas condições básicas para o batismo no Espírito Santo: desejar, querer, pedir. E aí o batismo no Espírito Santo acontece. E foi isso que São Pedro fez. Exigiu, ou anunciou, que era necessário a conversão, ou seja, o desejo de mudar de vida, a fé em Jesus Cristo, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pela pregação, a fé, a conversão é suscitada no coração daquele que está no grupo de oração, e ele recebe o dom do Espírito. Isso é o batismo no Espírito Santo. As pessoas não podem sair de nossos grupos de oração do jeito que entraram. Elas têm que sair santificadas, têm que sair exortadas pela palavra de Deus,
tem que sair questionadas pelo Evangelho. Elas não podem sair do jeito que entraram. Tem que sair consoladas, tem que sair curadas, tem que sair com Jesus Cristo. Não podem sair do jeito que entraram nos nossos grupos de oração. Não podem. Para isso existe a palavra, para isso existe a equipe, e o batismo do Espírito Santo faz com que essas pessoas mudem. E essas pessoas mudadas, transformadas pelo batismo do Espírito Santo, voltarão a semana que vem. E você não precisa ficar preocupado em fazer propaganda não, porque ela vai voltar a semana que vem, e vai trair outras, e vai trazer outras, e vai trazer outras. E assim nós vamos atingir o mundo todo, porque outras e outras pessoas serão atraídas pelo rumor, pelo ruído do Espírito Santo no coração dessas pessoas que foram transformadas pela graça, pelo Evangelho, foram transformadas pela conversão. Assim acontece um grupo de oração. E não é errado sonhar isso, porque isso aconteceu lá naquele tempo. E nós sabemos que da primeira vez 3 mil foram atingidos. 3 mil foram transformados pela pregação de São Pedro. Foram batizados no Espírito, porque se abriram à palavra, a palavra proclamada por aquele núcleo, aquele grupo que havia experimentado primeiramente o batismo no Espírito Santo. Todo o serviço do grupo de oração, da recepção ou acolhimento, como alguns chamam, até a condução do grupo de oração, todos os serviços do grupo de oração estão a serviço da palavra. Isso não quer dizer que a palavra deve ocupar 1 hora do grupo de oração. Não precisa pregar 1 hora. Não precisa. É preferível pregar uns 20 minutos bem pregado do que 1 hora mal pregado. Não precisa ser uma longa pregação, mas uma pregação no poder do Espírito Santo, e com os carismas todos, e com os ministérios, os serviços que estão no núcleo de serviço acontecendo no grupo de oração. O grupo de oração vai ser carismático, as pessoas vão mudar. Assim que acontecia, assim que acontece em vários grupos de oração. Não existe escândalo dos carismas, porque é comum no grupo de oração. Isso é o que nós chamamos de durante o grupo de oração, ou assembleia do grupo de oração. Aí nós temos o terceiro momento. Não basta levar as pessoas a essa experiência de Deus. É necessário que essas pessoas também tenham uma possibilidade de vida cristã. Sejam seguidas, acompanhadas, pastoreadas. Porque são despertados na fé. Mas se não são alimentados na fé, acabam abandonando a fé e ficando numa situação pior do que estavam antes. Isso é também ensino bíblico. Ficam pior. Não é aquela história? Foi expulso um demônio. Se não cuidar da casa, ele vem, vê que a casa está vazia, pega mais 7 e volta. Não é isso? Então a situação fica pior. Portanto, não adianta. Nós temos que provocar o batismo do Espírito Santo, a conversão, a fé, e a pessoa tem que ser acompanhada. Aí vem o terceiro momento, que nós chamamos o após o grupo de oração, que são as chamadas atividades de perseverança. Como é que aquelas pessoas que foram batizadas naquele dia de Pentecostes perseveraram na igreja? Aí São Lucas nos dá 4 pontos que devem existir no grupo de oração, após o grupo de oração, como serviços de perseverança para aqueles que estão no grupo de oração. Primeiro, no versículo 42, eles eram assíduos ao ensinamento dos apóstolos. Então, primeiro, tem que existir um serviço de formação. Isso não é dado durante o grupo de oração, não. Vocês estão compreendendo o que eu estou falando? Não é durante o grupo de oração, não. É depois do grupo de oração. Então nós temos que começar a montar nossas escolas de formação. Nós chamamos a Renovação Carismática Escola Paulo Apóstolo, que é um momento de catequese para aquelas pessoas que estão no grupo de oração e que precisam ser aprofundadas na fé. E eles devem ser direcionados a uma formação permanente. Em outro dia do grupo de oração, em outro momento. Você pode falar, mas Tata, mas isso vai dar um trabalho louco. Vai mesmo. Mas para isso nós estamos aqui, não é? Nós somos servos. Então é para servir. Nós vamos trabalhar mais. Nós estamos à toa mesmo, né? Vamos trabalhar mais. Então tem que arrumar um serviço de formação para aqueles que estão no grupo de oração. Isso é o primeiro, doutrina dos apóstolos,
o serviço de formação. Depois, comunhão fraterna. Comunhão fraterna. Possibilitar às pessoas o convívio com outras. Nós chamamos de grupos de perseverança, grupos de partilha, grupos de rua. Começar a possibilitar as pessoas conhecerem outras e conviverem com outras. Em outro momento do grupo de oração. Nós fazemos isso, né? De vez em quando visitamos parentes, visitamos amigos e tal. Então, de vez em quando, juntar pessoas do grupo de oração para uma partilha de vida, para uma reflexão aprofundada sobre a família. Juntar os casais que estão no grupo de oração, fundar um grupo de casais de perseverança. Juntar os jovens que estão lá. Juntar aquelas pessoas que têm dificuldades no relacionamento familiar. Juntar os divorciados que precisam ser assistidos e perseverarem na fé porque têm dificuldades, mesmo com a instituição. A juntar aqueles que estão de segunda núpcias, para poder também dar um consolo, para que eles perseverem no Evangelho e não sejam excluídos da igreja, para poder partilhar na vida. Isso nós chamamos de comunhão fraterna. Comunhão fraterna. São atividades de perseverança, grupos de perseverança. Depois fala a fração do pão, é a Eucaristia. Não é só incentivar, promover, insistir para que as pessoas que estão no grupo de oração perseverem na vida eucarística, perseverem na Eucaristia, mas também provocar ou promover toda a devoção à Eucaristia, adoração, bênção do Santíssimo, porque a Eucaristia, nós sabemos, segura a nossa vida cristã. É o auge, o cume, a missa é o auge, o cume, o centro de toda a nossa fé. Então toda a comunidade, ela é eucarística, mas a Eucaristia é daqueles que têm fé. É resultado da fé. Primeiro a fé, depois a Eucaristia. Promover toda essa visão da Eucaristia como fonte, como auge de nossa fé. E as orações, a vida de oração. A oração comunitária, a oração pessoal. São atividades posteriores ao grupo de oração. O grupo de oração não é o lugar onde nós vamos falar sobre a missa, falar sobre a Eucaristia, falar sobre a devoção mariana, não. Lá é o lugar da pregação querigmática para o batismo no Espírito Santo. Lugar para falar da Eucaristia, para falar da devoção mariana, para falar dos valores cristãos. A formação cristã são nas atividades de perseverança que devem ser promovidas para o grupo de oração, para aqueles que quiserem perseverar. Portanto, são três momentos muito claros, e que acontecia na igreja primitiva. E o nosso grupo de oração pode ser assim. Esse é um grupo de oração que vai produzir frutos. Vai produzir frutos. E vai acrescentar cada vez mais gente. Veja lá no último versículo, no versículo 47 de Atos 2. Diz assim: louvavam a Deus e eram favoravelmente aceitos por todo o povo. E o Senhor ajuntava cada dia à comunidade os que encontravam a salvação. À medida que nós começarmos a funcionar assim em nossos grupos de oração, nós vamos conseguir acrescentar a salvação cada dia mais e mais gente, até atingir a todos, porque esse é o nosso sonho, atingir a todos, não alguns, mas a todos. Nós não queremos somente alguns, nós queremos todos os brasileiros, todos da humanidade, todos, e não só alguns. E tem muito serviço para ser feito. E o Senhor vai acrescentar, porque é Ele que realiza o trabalho. Amém. Amém. A renovação carismática acontece porque vocês estão aonde vocês estão. Com todas as dificuldades que vocês têm, que todos nós temos, mas é através de vocês que a renovação carismática está acontecendo na igreja. Nós temos que entender muito isso. Por isso, você é a pessoa mais importante da renovação carismática. Você pode falar para o seu irmão: você é a pessoa mais importante da renovação carismática. E isso é verdade.
Isso é verdade, porque são vocês que estão aí nos grupos de oração, são vocês que enfrentam as dificuldades no dia a dia, são vocês que fazem a renovação acontecer. E vejam, se você é a pessoa mais importante da renovação, você também é a mais responsável pela renovação. Então você também pode falar isso. Você pode falar isso para ele também. Você também é o mais responsável. Amém.